Oi, gente! Hoje eu vou trazer a história de Ana Cecília dos Santos da Silva, uma menina de apenas 9 anos de idade que morreu da forma mais brutal que uma pessoa pode morrer. O caso é muito recente, o corpo dela foi encontrado no dia 26 de janeiro, num domingo. É um caso que repercutiu demais em Alagoas e por isso eu tive que trazer aqui para vocês o caso, as informações compiladas que já foram colhidas, que já foram levantadas pela polícia para trazer essa história completa aqui para vocês. Mas antes de começar a contar essa história, eu peço para vocês um pequeno favor, dá aqui uma ajudinha para mim aqui no canal, dá um joinha, comenta, compartilha, já agora mesmo, antes de começar a assistir essa história completa, dá um joinha aqui para que o canal, o YouTube, entenda que é um vídeo interessante, que as pessoas estão gostando e assim entregue para mais pessoas, tá bom? Então eu conto com a ajuda de vocês. Então vamos lá para essa história que chocou Alagoas nesses últimos dias. Ana Cecília tinha 9 anos de idade, era uma menina que tinha mais 2 irmãos, portanto, ela era a filha do meio, ela tinha um irmão mais velho, um irmão mais novo e era a filha do meio. Pertencia a uma família bem numerosa, a avó dela, por exemplo, tinha 19 netos. Ela era considerada pelos familiares, pelas pessoas que conheciam, pelos vizinhos, como uma menina muito amada e amável. Uma menina que era de fácil convivência, que fazia... que interagia facilmente com as pessoas, uma menina muito carinhosa, simpática, que gostava de brincar, sabe aquelas crianças que são assim abertas, né, para as outras pessoas. Então era uma menina simpática, uma menina muito amável, uma menina muito amada, que todos ali da família e os vizinhos gostavam dela. Ela morava na cidade chamada Branquinha, que fica na zona da Mata Alagoana. É uma cidade muito pequena, onde todo mundo se conhece. Para vocês terem uma ideia, no último censo do IBGE de 2023, constava que Branquinha não chegava a ter nem 10 mil habitantes. Então, ali todo mundo se conhecia, sabia quem era quem. Ana Cecília saiu de casa no dia 21 de janeiro para brincar na rua em Branquinha, e nunca mais foi vista. A família começou a fazer buscas nas redes sociais e também pela cidade para ver se encontrava a criança, mas não obteve êxito. Em 23 de janeiro, a família chegou aí para a TV para anunciar o desaparecimento da criança e pedir ajuda à população para caso, se alguém visse a menina, informasse isso à polícia ou à própria família. Na TV, a mãe chegou a dizer que a menina saiu de casa e a última informação que teve é que ela caminhou para uma rua que a criança não costumava ir. Em uma entrevista, a avó chegou a dizer que viu a criança, né? A avó passava na rua com seu material de reciclagem, que ela trabalha com reciclagem, então estava na rua, nessa determinada via, encontrou a neta de 9 anos, a neta estava sozinha, e aí a avó disse, olha, Ana Cecília, o que é que você está fazendo aqui? Você quase nunca vem para essa rua. Tenho certeza que a sua mãe não sabe que você está aqui. Então vá para casa. Ordenou que ela fosse para casa. E a avó seguiu o caminho porque viu a criança atendendo a ordem da avó e percorrendo, né, o trajeto que de fato dá para a casa da criança. Só que a criança não foi para casa. Em um dado momento, a avó não viu, mas em um dado momento, como câmeras de videomonitoramento registraram, a criança desviou o caminho e seguiu por outro trajeto que dava em uma direção oposta à direção da casa dela. Então,
as imagens, né, dias depois do desaparecimento, imagens de vídeo monitoramento foram divulgadas para a imprensa e mostrando ali os últimos momentos de Ana Cecília. E, de fato, as imagens batem muito com o que a avó fala. A criança está andando sozinha, a avó diz que ela tem uma mania de andar, né, caminhar, enrolando assim o cabelo, mexendo no cabelo. E, de fato, nas imagens mostram a criança caminhando, mexendo no cabelo, em um dado momento ela encontra com a avó que está ali com os materiais de reciclagem, possivelmente um carrinho ali de mão, e a avó encontra essa criança e as imagens mostram a criança seguindo por uma direção. Mas aí uma outra imagem mostra que ela de fato desviou o caminho. Ela não foi para casa, ela foi para outro lugar. E aí tem um dado momento que ela some das lentes da câmera. Então, naquele dia 23 de janeiro, ela assumiu dia 21, no dia 23 de janeiro, durante essa entrevista na TV, a mãe disse que já não sabia mais o que fazer, né? Porque ali, naquele momento, eles já estavam procurando por todos os lugares possíveis da cidade e não estavam encontrando, e não encontrava a menina, não tinha nenhuma informação sobre a menina, e ela disse que já não sabia mais o que fazer, já não conseguia mais comer, já não conseguia mais dormir, já não conseguia fazer mais nada na vida dela. E as buscas eram feitas de forma incessantes, eram buscas contínuas, que eram feitas pela família, pelos vizinhos, teve aí apoio do Corpo de Bombeiros, polícia, guarda municipal, a mãe, né, os familiares chegaram a dizer que as buscas começavam 4 horas da manhã, só terminavam 1 hora da manhã do outro dia, e nada de encontrar a Ana Cecília. Naquela data do dia 23 de janeiro, quando o caso veio à tona pela primeira vez, né, veio a público pela primeira vez através da imprensa, a Polícia Civil informou, né, que já estava investigando o sumiço da menina, mas que naquele momento as suspeitas haviam sido apenas de desaparecimento, não havia ali nenhum indício de crime, não havia ali nenhum suspeito de ter desaparecido com a criança, até porque nas imagens em que ela aparecia, ela sempre estava sozinha, né? Não aparecia conversando com nenhum adulto, com alguém que pudesse ter levado ela para algum lugar. Então, naquele momento, a polícia só tratava o caso como desaparecimento. No dia 24 de janeiro, era uma sexta-feira, a família, né, mãe e avó, sempre mãe e avó, foram novamente para a TV para pedir ajuda à população, para reforçar que a criança, Ana Cecília, ainda não havia sido encontrada. Então, uma delas ainda falou assim, olha, quem encontrar a Ana Cecília, pega na mãozinha dela, traz ela aqui na minha casa, ou leva ela na polícia, né, pedindo essa ajuda à população. Lembrando que quando Ana Cecília desapareceu, era por volta, quando ela foi vista pela última vez, que foi até vista pela avó, era por volta das 2 horas da tarde do dia 21 de janeiro, né? Era uma terça-feira. Então, aqui na nossa linha do tempo da história, já estamos no dia 24 de janeiro, e a menina ainda não tinha sido encontrada, e a mãe e a avó já estavam na imprensa anunciando o caso e pedindo ajuda da população. Só que aí nesse dia 24, a mãe ainda acreditava, né? Tinha esperança de que Ana Cecília aparecesse com vida, né? E tira pela frase dela, pelo pedido dela, se encontrar a Ana Cecília, por favor, pega na mãozinha dela e traz ela aqui em casa. Só que o que a família não sabia é que algo de muito ruim viria à tona, né? Se estabeleceria no teto dos parentes de Ana Cecília. Foi somente no dia 26 de janeiro, ou seja, 5 dias depois, num domingo,
que o corpo de Ana Cecília foi encontrado num local de dificílimo acesso, em meio a uma vegetação densa, ou seja, um local com muita vegetação, com muito mato. O corpo dela foi encontrado nesse local, estava em estado avançado de decomposição e também estava desfigurado. Esse local onde ela foi encontrada foi num conjunto chamado Conjunto Raimundo Nonato, que fica na zona rural de Branquinha, e o resgate do corpo contou com a ajuda da população, que já estava empenhada ali nas buscas. Então muita gente, tanto da cidade de Branquinha como da cidade de Murici, né, cidades ali vizinhas a Branquinha. Então todas essas pessoas foram até lá, imagens foram divulgadas nas redes sociais e dá para ver o tanto de gente que se encontrava lá naquele local em que o corpo foi achado. Estava também a polícia militar, estava a guarda municipal. Então o resgate ali do corpo contou com o empenho de muita gente. Depois o Instituto Médico Legal também foi para lá para fazer os primeiros levantamentos, né, a primeira perícia, tanto a perícia inicial ali do corpo, como também a perícia do local. Então, contou com esse grupamento de pessoas ali no resgate do corpo de Ana Cecília. E aí eu perguntei ao delegado Mário Jorge Marinho, que é o delegado que investigou o caso, como é, né, que a família, como é que a polícia descobriu que aquele corpo, né, de Ana Cecília estava naquele local, porque se vocês observarem nas imagens, é um local que dificilmente alguém ali vai passar por acaso e por acaso encontrou um corpo e informa para a polícia. É um local de difícil acesso, tem uma ribanceira, né? Você precisa ir para lá para fazer algo muito específico para você ter o interesse de ir até aquele local. Mas o delegado disse que a polícia descobriu por meio de uma denúncia anônima de que o corpo dela estava lá. Então, o Instituto Médico Legal, como eu falei, foi acionado, foi até o local, e a perícia disse que o corpo de Ana Cecília estava em um córrego de aproximadamente 60 centímetros de profundidade e 60 centímetros de largura, e esse córrego estava coberto pela vegetação. E pelos relatos que também foi divulgado pela própria perícia, né? Segundo os relatos, a menina estava vestida com a mesma roupa. No momento em que ela foi encontrada, que o corpo foi encontrado, ela estava vestida com a mesma roupa que ela foi vista nas imagens dos últimos momentos de vida dela. No dia seguinte, no dia 27 de janeiro, a avó de Ana Cecília fez um desabafo na TV Pajuçara. Ela disse o seguinte: eu só peço que quem fez isso com a minha neta venha a pagar, porque isso não pode ficar impune. Uma criança de 9 anos, a gente não tinha problema com ninguém, não tinha problema com tráfico, nem problema com amizade, não tinha problema de dívida. Todo mundo conhece a gente em Branquinha. Eu sou mãe de 7 filhas, avó de 19 netos. Eu tô arrasada. A gente está destruída. Essa pessoa acabou com a minha família. Ou seja, essa entrevista foi dada de manhã do dia seguinte em que o corpo de Ana Cecília foi encontrado, ou seja, no dia 27 de janeiro, na segunda-feira. A equipe da TV Pajuçara foi ao local e entrevistou a avó e também entrevistou a mãe. E nesse momento percebe-se que a família ainda não sabia quem tinha cometido o crime, né? Sabia que se tratava de um crime porque o corpo foi encontrado e com sinais de violência, inclusive, né, dado pelo laudo do IML, da Polícia Científica. A criança foi encontrada com sinais claros de violência física, mas não sabia quem tinha cometido esse crime. A mãe de Ana Cecília, como eu falei, também deu uma entrevista muito abalada. Durante essa entrevista com a TV Pajuçara, ela sempre segurava ali uma blusa e 2 laços que pertenciam à filha. Ela disse na entrevista que depois do almoço, a menina disse que ia brincar com os irmãos e as primas e os primos na casa da avó, já porque a família era numerosa, então ela tinha muitos primos ali da idade dela também.
Diz que a menina foi para uma academia brincar, não sei se é alguma academia assim que tem na praça, e não foi especificado durante a entrevista. Depois voltou para a porta de casa, chamou a prima menor para sair com ela, mas a mãe dessa prima disse que não deixaria a filha sair de casa, então a Ana Cecília chamou a Ana Cecília para dentro de casa, mas a Ana Cecília disse que ia ficar na rua brincando e foi para essa rua que ela não costumava ir, e aí não voltou mais. A mãe também disse durante a entrevista que não tinha ideia de quem tinha matado a filha dela, nem por que fizeram isso com ela, até porque a família, segundo ela, nunca teve conflito, né, com ninguém. Também no dia 27 de janeiro, a Polícia Civil se manifestou por meio da diretoria de inteligência do órgão. O diretor, nesse momento, a polícia ainda não tinha divulgado, não sei se a polícia já sabia quem tinha participado do crime, mas até então, nesse momento, que era de manhã, quando a polícia civil soltou um vídeo do delegado falando sobre o caso, eles não informavam sobre se tinha identificação de alguém, se já tinha suspeito, não falavam nada sobre isso. Mas o diretor da diretoria de inteligência da Polícia Civil disse no vídeo que quem cometeu o crime seria identificado. Veja aí um pouco do vídeo do que o delegado falou. Ela foi encontrada, infelizmente, morta, foi encontrada ontem à tarde, e a sociedade pode ter a certeza que, desde o início, logo após ter tomado conhecimento, o delegado titular de Murici, que responde por Branquinha, doutor Mário Jorge Marinho, iniciou todas as diligências no sentido de tentar localizar a criança. Infelizmente, ela foi localizada sem vida. Quem praticou esse crime, com certeza, será identificado e será levado à justiça para que pague por tal brutal crime que, infelizmente, tirou a vida de uma criança de apenas 9 anos. Foi somente no dia 27 de janeiro, no final da tarde, ou seja, era uma segunda-feira, no final da tarde de segunda-feira, que a Polícia Civil anunciou que 2 suspeitos de participarem do crime foram levados para a delegacia de Murici, que é a cidade que fica ali vizinha Branquinha. E quem eram esses 2 suspeitos? Era um adolescente de 17 anos, vizinho de Ana Cecília, que viu Ana Cecília crescer, ou seja, sempre conviveram ali. Esse adolescente de 17 anos prestou depoimento e ficou apreendido. E um jovem de 19 anos que namorava uma das tias de Ana Cecília, que tinha chegado há pouco tempo na cidade. Então, esses 2 foram tidos como suspeitos e, no final da tarde de segunda-feira, foram levados para a delegacia de Murici para prestarem depoimento. O adolescente ficou apreendido e o jovem de 19 anos ficou preso. E aí eles passaram a noite inteira sendo interrogados pela Polícia Civil, e ali estavam vários delegados, né? Estava o delegado da cidade, estava também o delegado da cidade se chama Mário Jorge Marinho, e o diretor da diretoria de inteligência da Polícia Civil se chama Mário Jorge Barros. Então, os 2 têm nomes semelhantes, mas um é da delegacia de lá de Murici, que começou a investigar o caso, e o outro é da diretoria da Polícia, da diretoria de inteligência, que chegou lá para reforçar nas investigações. Então, eles passaram a noite inteira interrogando, ou seja, de 5 e pouca da tarde até quase 10 da noite, interrogando esses 2 suspeitos. E, assim, a delegacia, né, o CISP, que é o Centro Integrado de Segurança Pública, ficou na porta do CISP de Murici, ficou lotado de gente. Foi gente tanto de Branquinha, que saiu da cidade e foi para Murici, moradores de Murici, eram adultos, eram crianças, então muita gente se aglomerou na porta da delegacia, gritando por justiça, né, pedindo por justiça, pedindo para que esses suspeitos pagassem pelo que fizeram.
Então, era possível ver imagens que tinha realmente muita gente na delegacia. Então, enquanto esses dois suspeitos estavam depondo, a mãe da criança também estava na delegacia e a imprensa estava lá, entrou, vários veículos de comunicação entraram ao vivo, entrevistaram ela, dava para ver que ela estava muito abalada, ela chorava muito, ela estava sendo amparada por umas mulheres que estavam do lado dela, que podem ser que sejam irmãs dela, não sei ao certo, mas elas estavam sendo amparadas por algumas mulheres que estavam com ela. Ali na entrevista, ela pediu justiça, né, para que os suspeitos permanecessem presos, e ela disse que ainda tinha esperança de encontrar a filha com vida. No outro dia, a Polícia Civil deu uma coletiva de imprensa, né, e contou detalhes sobre os depoimentos dos suspeitos, que na verdade só o adolescente confessou e contou a dinâmica do crime, segundo ele. O jovem de 19 anos sempre negou e preferiu não falar sobre a dinâmica, porque, segundo ele disse que não cometeu o crime. Então, nessa coletiva estavam vários delegados, várias pessoas da cúpula da segurança pública, e o delegado Thales Araújo, por exemplo, disse que o adolescente, né, que a riqueza de detalhes no depoimento do adolescente foi tão grande que foi possível ali em algumas partes do depoimento confrontar com a perícia que foi feita no local em que a criança foi encontrada sem vida. Então vamos para alguns detalhes que o delegado deu, conforme, lembrando sempre aqui, gente, que a partir de agora as informações que forem dadas, né, são com base no depoimento do adolescente, porque somente ele confessou o crime e também alguns exames periciais ainda vão ser concluídos, né? Mas alguns já foram concluídos, já foi possível verificar que a criança teve ali, foi vítima de uma violência física, mas também tem outros detalhes que o adolescente trouxe que ainda serão confrontados com provas técnicas ao longo do processo, né, ao longo das investigações, porque as investigações ainda continuam, o processo ainda continua. Então, segundo o delegado, baseado no depoimento do suspeito, mas também esse caso aqui, essa parte aqui, todos já sabem, o adolescente conhecia a vítima desde muito cedo, né, eles sempre foram vizinhos. Já o jovem de 19 anos se relacionava virtualmente, antes de chegar na cidade de Branquinha, ele se relacionava virtualmente com uma das tias de Ana Cecília, se relacionavam pelas redes sociais. E ele é de Goiás, de uma cidade do estado de Goiás, que fica no centro-oeste do país. Se relacionou por 15 dias, né, pelas redes sociais com essa tia de Ana Cecília e depois veio morar em Branquinha. E aí, segundo o delegado Mário Jorge Marinho, faziam mais ou menos aí cerca de 20 dias que ele tinha chegado na cidade até cometer esse crime contra a Ana Cecília. Como eu já tinha informado, né, no interrogatório, apenas o adolescente confessou o crime e o jovem de 19 anos sempre negou. Mas ele apresentou um álibi que a polícia considerou fraco e a polícia, na verdade, desmentiu o álibi dele, né? Segundo o delegado Mário Jorge Marinho, o único álibi do adulto para dizer que não estava no local do crime, né? E na hora em que o crime aconteceu, ele disse que no momento em que o crime aconteceu, ele estava, no dia, né, em que a menina desapareceu, ele disse que não tinha saído de casa, que sempre tinha ficado em casa, ou seja, na casa onde a tia da Ana Cecília mora. Porém, apesar da tia de Ana Cecília dizer em uma entrevista à imprensa que o namorado estava o tempo todo em casa, ao ser ouvida na delegacia, né, pela Polícia Civil, essa tia de Ana Cecília disse que o companheiro dela desmentiu ele. E asseverou que ele havia se ausentado da residência e só tinha voltado à noite, ou seja, naquela noite do dia em que Ana Cecília desapareceu. Segundo o adolescente, ele disse que foi obrigado,
pelo jovem de 19 anos a atrair Ana Cecília para um local ali em que eles pudessem fazer o que fizeram com a menina. Ele disse que foi ameaçado de morte, que esse jovem disse que mataria ele ou mataria a mãe dele, caso ele não fizesse o que o jovem, o namorado da tia da menina, estava ordenando. Então, o adolescente disse que o homem aguardava a menina em um campo próximo a um cercado e também perto de onde, né, eles teriam feito o que fez com a Ana Cecília. Então, o adolescente disse que chamou a criança, dizendo para ela que os dois iriam pegar um negócio. A criança, como o delegado falou, o delegado Thales Araújo, a criança, ela acompanhou o adolescente, porque, primeiro, ela conhecia o adolescente, eram vizinhos, ela cresceu convivendo com ele ali na rua, né, pela vizinhança. E ela também foi movida pela curiosidade. Além disso, é uma criança, as crianças não têm noção, né, do perigo, não têm noção de que alguma coisa de ruim está prestes a acontecer com ela. Criança, gente, é sinônimo de inocência. Então, jamais vai passar pela cabeça de uma criança de que qualquer coisa ruim vai acontecer e principalmente que vai acontecer com ela. Então, isso não vai passar pela cabeça de uma criança. Então, esses fatores fizeram com que a criança acompanhasse o adolescente. Além disso, como pontuou o delegado, a criança não só conhecia o adolescente, ela foi até o local onde estava o namorado da tia dela, que em tese também já poderia ser um tio, né? Por mais que ele chegou ali há pouco tempo, a criança não vai imaginar que aquela pessoa vai fazer alguma atrocidade com ela. Além disso, o próprio delegado disse que na manhã daquele mesmo dia em que ela desapareceu, ela foi tomar café na casa da tia. Então, eram duas pessoas que não eram estranhas a ela. E aí, então, ela foi. Quando eles se distanciaram, que foram, de fato, para o local de difícil acesso, onde violentaram de todas as formas Ana Cecília, o adolescente disse que o tio, o namorado da tia de Ana Cecília, né, o jovem de 19 anos, o obrigou a violentar Ana Cecília, sexualmente falando. E ele disse que se recusou a fazer isso, mas que foi agredido, se não me falha a memória, ele disse que foi agredido com uma paulada na boca. Então, por estar sendo ameaçado, essa é a versão dele, por estar sendo ameaçado e por ter sido agredido fisicamente, ele acabou a menina, né, Ana Cecília. Em seguida, ele diz que o jovem de 19 anos fez a mesma coisa com Ana Cecília. Né? A Ana Cecília. E aí ele disse que depois de violentar a menina, ele ordenou que a gente é muito sensível contar os detalhes de como ela foi, da violência que ela sofreu. Então, diz que depois que ele a violentou, né, o adolescente a violentou, depois o segundo, o jovem de 19 anos, e aí diz que depois que eles fizeram isso, o jovem de 19 anos obrigou que ela se vestisse. E aí, quando ela estava se vestindo, o adolescente diz que o jovem de 19 anos pegou uma madeira, né, uma arma branca ali, e atingiu por mais de uma vez a Ana Cecília. E a perícia, e o adolescente disse que a primeira vez que ele atingiu a Ana Cecília foi na base da cabeça, ou seja, aqui na nuca, atrás, e as outras duas na face. E o delegado Thales Araújo disse que nesse ponto da violência física, dos golpes, né,
o depoimento do adolescente, de fato, condiz com o resultado da perícia feita pela polícia científica. Ele disse que, de fato, a polícia científica constatou que a criança foi vítima de 3 golpes, sendo um na base do crânio, né, na base da cabeça, aqui na nuca, e os outros 2 na face. Então, essa parte do depoimento dele condiz com a perícia técnica. Quanto à violência sexual, o delegado disse que foi colhido o material genético da criança e que ainda deve sair o resultado para saber se de fato, né, a prova técnica, se de fato ela sofreu esse tipo de violência sexual, e que por hora o que se tem sobre isso é o que está dito no depoimento do adolescente. O jovem de 19 anos nega participação no crime. Ele foi preso em flagrante por 4 crimes: por corrupção de menores, por estupro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Já o menor, ele foi autuado, e o termo técnico é autuado por ato infracional análogo ao crime, porque ele ainda é menor de idade. Então, ele foi autuado por ocultação de cadáver, violência sexual e homicídio. Ele, lógico, por óbvio, não por corrupção, porque em tese ele é um corrompido. Então, o jovem por 4 crimes e o adolescente por 3 crimes. No dia 28 de janeiro, os 2 passaram por audiência de custódia, porque é uma obrigação, está na legislação, que todo preso em flagrante precisa passar por uma audiência de custódia. E o jovem de 19 anos teve a prisão em flagrante mantida e convertida em prisão preventiva, e o adolescente manteve a apreensão. Inclusive, o adolescente foi para uma unidade de internação, né? A Polícia Civil disse que o suspeito maior de idade já tem uma passagem pela Justiça por tráfico de drogas em Goiás, que é o estado onde ele morava, e o adolescente até então não tinha nenhum registro criminal. Segundo o delegado Thales Araújo, Ana Cecília, há 4 anos, já tinha sido vítima de violência sexual pelo ex-companheiro da mãe dela. Lembrando, a mãe dela é casada atualmente, mas esse que está atualmente com ela não tem nada a ver nem com esse crime, nem com o crime anterior, né? Então, a polícia fez questão de esclarecer isso, que ela teria sido vítima de violência sexual por um ex-padrasto dela, por um ex-companheiro da mãe dela. Quando eu fui conversar com o delegado Mário Jorge Marinho, ele me disse o seguinte: olha, de fato, existiu uma investigação de estupro contra em que teria vitimado Ana Cecília, mas esse inquérito policial foi arquivado pela Justiça porque não foram obtidas provas ali suficientes para incriminar a pessoa que estava sendo apontada pelo crime. Então, esse inquérito foi arquivado. O delegado Mário Jorge Marinho, que eu perguntei, né, delegado, mas assim, como é que a polícia chegou aos suspeitos, né? Como é que se chegou ao adolescente? Foi alguém que viu os 2 com a menina, saindo com a menina? Foi alguma denúncia anônima? Foi algum comportamento suspeito ali do adolescente? Bom, ele não quis entrar em detalhes. Eu perguntei isso mais de uma vez, ele não quis entrar em detalhes, e às vezes eu até entendo, porque às vezes algumas perguntas que a gente faz, o delegado fala assim: olha, isso a gente não pode responder, porque pode atrapalhar tanto a investigação do caso em si, como também de outros casos, né, que às vezes são técnicas usadas pela polícia que às vezes não são legais de estarem sendo divulgadas. Então, eu até entendo nesse sentido, e ele não quis me detalhar, mas ele disse que chegou até o adolescente por meio de colheita de informações, oitiva de pessoas e confrontação dessas oitivas.
E depois se chegou ao adulto por meio da confissão do adolescente que confessou ter participado do crime e confessou que participou com ele, esse jovem de 19 anos. E assim, foi um caso muito triste mesmo, porque foi uma dor de uma mãe que precisou passar dias procurando pelo paradeiro da filha, que imagine, né, uma mãe procurar por uma filha adulta, por uma filha já de uma idade aí considerável, já é uma dor. Imagine uma criança de 9 anos, né, uma menina muito inocente. Então, foi uma sequência de dores aí vivenciada pela família. Primeiro pelo desaparecimento, que teve que fazer essa busca. Depois pelo julgamento da população, né, porque o suspeito, ele tinha chegado há pouco tempo lá, então algumas pessoas ficaram se questionando, olha, mal conhece, né? Se falava há poucos dias nas redes sociais e a tia já está trazendo para dentro de casa. Mas eu acho que, apesar de termos, sim, a gente precisa ter esse cuidado com quem a gente coloca para dentro de casa, não se deve confiar em qualquer pessoa, até porque, gente, olha só, que contradição, né? A gente está julgando essa tia. Mas lembre-se que muitos casos de violência contra a criança acontecem com pessoas de dentro da própria casa. São pais, são avós, são padrastos, sabe? São tios, são pessoas da nossa convivência. Geralmente são pessoas da nossa convivência. Geralmente não são desconhecidos que chegaram ali aleatoriamente e fizeram. Acontece, mas é muito comum que sejam pessoas da nossa casa, da nossa convivência, que está ali há anos, né, vivendo com a gente, convivendo ali no mesmo ambiente, às vezes a gente nem percebe, ou percebe, mas não quer acreditar, né? Então, eu acho que esse tipo de julgamento, ele não deve ser feito de uma maneira muito vazia. Talvez a gente possa fazer no sentido, não o julgamento, mas o alerta, né? Vamos ter cuidado com quem a gente coloca, estudar o máximo possível a pessoa com quem a gente está se relacionando, fazer o máximo possível de pesquisas sobre aquela pessoa, se ela já tem ali um histórico de violência, se tiver, já vamos evitar. Se tiver alguma desconfiança ali, isso aqui parece estranho nessa pessoa, confia mais no instinto, no que é que você está sentindo sobre aquela sensação ruim que você tem sobre aquela pessoa. Mas eu acho que julgamento vazio não vale. É uma tia que vai, com certeza, passar uma vida inteira pela própria consciência dela, conviver com esse peso, né? Então, eu acho que ela não precisa de mais pessoas colocando isso na cabeça dela. A mãe também foi muito julgada, a avó também foi muito julgada. Então, nessa situação, quando a gente julga em demasia, né, a mãe, a tia, a avó, a gente está esquecendo do principal culpado, né, que é dos principais, vou colocar culpado aqui, mas eles ainda são suspeitos, né? Vamos falar de uma forma geral. Quando a gente julga uma mãe, uma tia, uma avó, a gente está esquecendo de quem realmente cometeu o crime. Porque os dois são suspeitos. Lá na frente pode ser inocentes? Pode, acontece muito isso. Mas a gente não pode esquecer que alguém cometeu esse crime. Então, esse alguém que cometeu o crime é o culpado. Eu acho que julgar a tia, a mãe, a avó, assim, de uma forma muito vazia, não. Mas eu acho que vale o alerta. Eu acho que vale o alerta, vamos nos alertar aí, mulheres, com quem a gente coloca dentro da nossa casa, conhecer mais as pessoas, deixar o relacionamento ficar mais duradouro, né, para poder pensar em, de fato, conviver ali com aquela pessoa. Bom, essa foi, por enquanto, é o que está se desenrolando sobre a história de Ana Cecília. Não é uma história que terminou, é uma história que aí eles ainda são suspeitos, vai haver aí indiciamento, com certeza. E é um caso que ainda vai ter muita coisa para acontecer, porque
é um processo que ainda vai durar, né? Tem que ter todas as etapas do processo ali, eles vão passar por audiências de instruções, várias pessoas vão ser intimadas pela justiça para depor ali com a participação do Ministério Público, os próprios suspeitos vão ter direito à sua defesa, né, de argumentarem ali o que eles tiverem para argumentar, com ações que vão entrar, com recursos que vão entrar, até a justiça de fato decidir se colocam eles lá para o tribunal do júri, ou se não coloca. Tem todo um processo aí que eles têm o direito, como se dizem, né? Tem o direito à ampla defesa e ao contraditório. Então, vamos acompanhar de perto o desenrolar dessa história, que foi uma história que mexeu muito com todos, não só de Branquinha, mas com todos que acompanharam aí na imprensa esses desdobramentos. E quando tivermos atualização, eu vou trazer aqui também de uma forma mais completa para que vocês estejam aí inteirados com este caso. Agradeço a companhia de vocês aqui por esses minutos e não esqueça, se vocês não deram um joinha lá no início do vídeo, deem agora, me ajudem aí com o canal, ajude aí na interação, comentem, façam sugestões de casos que tenham acontecido aqui em Alagoas, que eu vou estudar sobre eles, levantar o máximo de informações possíveis para trazer aqui para vocês, tá bom? Tchau!